No dia 11 de novembro de 1918, o mundo viu o fim do maior conflito que já tinha acontecido até então. A Primeira Guerra Mundial acabava ali. Só que o que veio depois mudou tudo. Surgiram novos países, houveram transformações sociais enormes e um caos econômico que fez muita gente perder a fé na democracia. Foi nesse clima tenso que começaram a ganhar força o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O que deveria ter sido o último grande conflito acabou virando só algumas faíscas ao redor de um barril de pólvora. O tratado assinado na famosa Sala dos Espelhos não trouxe a paz que prometia. Na prática, ele começou a reorganizar o mundo de um jeito ainda mais perigoso. Agora fica a pergunta: se os sinais estavam claros ao longo das 2 décadas seguintes, em que momento o mundo parou de reagir e passou só a assistir? Como a busca por estabilidade acabou abrindo caminho para uma guerra que tirou dezenas de milhões de vidas? Antes do primeiro tiro e antes dos tanques cruzarem fronteiras, a gente precisa voltar ao começo de tudo. Em 1919, muita gente acreditava que tinha vivido a guerra para acabar com todas as guerras. O Tratado de Versalhes foi apresentado como a base de uma nova era de paz na Europa. Mas além de redesenhar fronteiras, ele impôs condições duríssimas à Alemanha: perdas de território, limites severos ao exército e, talvez o mais pesado, a obrigação de assumir oficialmente a culpa pela guerra. Isso não mexeu só com o mapa. Mexeu direto com o orgulho nacional alemão, transformando a derrota militar numa ferida política aberta. As reparações financeiras exigidas colocaram o Estado alemão sob uma pressão constante. Os valores eram tão altos que simplesmente não cabiam numa economia destruída por 4 anos de guerra. E isso bateu forte no dia a dia das pessoas. Ao longo dos anos 1920, a economia entrou em colapso. Veio uma hiperinflação absurda. O dinheiro perdia valor em questão de horas. Salários não valiam mais nada antes mesmo de serem gastos. Poupanças de uma vida inteira sumiam da noite para o dia. Essa crise econômica virou uma crise social. Famílias inteiras caíram na pobreza, o desemprego explodiu e a insegurança tomou conta das cidades e do campo. A República de Weimar, que tinha surgido depois da queda do Império Alemão, tentou se manter como uma democracia nesse cenário, mas sofreu o tempo todo. Governos caíam rápido, alianças políticas se desfaziam e a confiança da população nas instituições só diminuía. E aí, nesse ambiente instável, começaram a ganhar espaço discursos que prometiam soluções simples para problemas enormes. Ideias de ordem, força e recuperação do orgulho nacional começaram a atrair quem se sentia traído pelo sistema político e humilhado no cenário internacional. A política deixou de ser só debate e virou um campo de batalha emocional movido por medo e ressentimento. É exatamente aí que surge Adolf Hitler e o Partido Nazista. Eles exploraram esse descontentamento e contaram uma história bem direta. A Alemanha, segundo eles, não tinha sido derrotada só no campo de batalha. Tinha sido traída por inimigos internos e injustiçada pelas potências estrangeiras. Hitler se destacou como um orador capaz de transformar frustração em ação política, criando um sentimento de pertencimento e missão nos seguidores. E então veio a Grande Depressão, em 1929. A economia mundial desabou, os empréstimos estrangeiros secaram, indústrias quebraram e o desemprego em massa ficou ainda pior na Alemanha. Milhões de pessoas passaram a buscar alternativas às elites tradicionais, vistas como incapazes de resolver qualquer coisa. Nesse cenário, o Partido Nazista cresceu rápido,
transformando crise econômica em força política. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. O que começou dentro do sistema político logo virou um regime autoritário. Partidos de oposição foram eliminados, liberdades civis cortadas e o poder passou a se concentrar na figura do líder. A Alemanha deixava a democracia para trás e entrava numa fase marcada pela centralização e pela preparação para uma atuação cada vez mais agressiva no mundo. Até que ponto as condições impostas em 1919, somadas às crises da década seguinte, não só permitiram, mas incentivaram o surgimento de um governo disposto a desafiar a ordem mundial? Com Hitler no poder, a política externa alemã mudou de tom e de velocidade. O governo passou a desafiar abertamente o Tratado de Versalhes, principalmente no campo militar. O rearmamento, que era proibido, voltou com tudo. Indústrias foram mobilizadas, o exército cresceu e a Alemanha começou a se reposicionar como potência militar no centro da Europa. Era um recado claro de que os limites do pós-Primeira Guerra não seriam mais respeitados. Em 1936, tropas alemãs entraram na Renânia, uma região que deveria permanecer desmilitarizada para garantir a segurança da França. Foi uma violação direta dos acordos internacionais. Mesmo assim, a reação foi fraca. França e Reino Unido, traumatizados pela Primeira Guerra, preferiram evitar outro conflito. Para Hitler, isso soou como sinal verde. 2 anos depois, em 1938, veio o Anschluss, a anexação da Áustria. Tropas cruzaram a fronteira e incorporaram o país quase sem resistência. A justificativa era unir povos de origem germânica. E mais uma vez, a resposta internacional ficou só nos protestos diplomáticos. O mesmo aconteceu na Tchecoslováquia, especialmente nos Sudetos. Na Conferência de Munique, em setembro de 1938, Alemanha, Reino Unido, França e Itália chegaram a um acordo que permitia a anexação da região em troca da promessa de não avançar mais. Esse episódio virou o símbolo máximo da política de apaziguamento. A ideia era ceder para evitar a guerra. Mas o efeito foi o oposto. Enquanto isso, a Liga das Nações mostrava sua fragilidade. Sem forças armadas próprias e dependente da boa vontade dos países membros, ela se limitava a condenações formais. Isso enfraqueceu o sistema internacional e abriu espaço para ações unilaterais. E não foi só na Europa. A Itália de Mussolini invadiu a Etiópia. O Japão avançou sobre a China. Em todos esses casos, a resposta mundial foi fraca. Para regimes expansionistas, cada avanço sem punição funcionava como um incentivo. Se o último passo foi aceito, por que não dar o próximo? Em agosto de 1939, veio o choque final. Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Germano-Soviético, um acordo de não agressão com cláusulas secretas para dividir territórios da Europa Oriental. Hitler garantia que não enfrentaria uma guerra em 2 frentes. Stalin ganhava tempo para se preparar. Pouco depois, em 1º de setembro, tropas alemãs invadiram a Polônia. 2 dias depois, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. O barril de pólvora, preparado ao longo de 20 anos, finalmente explodiu. Quando a gente olha para esse período, entre 1919 e 1939, a guerra deixa de parecer algo repentino. Ela aparece como o resultado de punições severas, crises econômicas profundas, radicalização política e uma sequência de omissões internacionais. Foi tudo sendo construído passo a passo. As consequências foram globais,
a guerra se espalhou por continentes, envolveu dezenas de países e causou um número de mortos sem precedentes. Economias foram destruídas, cidades inteiras viraram ruínas e o mapa do mundo foi redesenhado. E a reflexão final vai além da história. Qual é o preço da passividade diante de regimes dispostos a expandir seu poder pela força? Se as guerras começam muito antes dos primeiros tiros, será que o mundo de hoje reconheceria as faíscas antes que o próximo barril de pólvora explodisse de novo?